amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para uma preleção doutrinária virtual. O tema de hoje, a porta estreita. Um tema belíssimo e, como habitualmente nós fazemos nas preleções, vamos dividir esse momento em 4 tempos. No primeiro, nós leremos uma mensagem edificante. E a mensagem de hoje está no Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. Depois faremos uma prece para pedir permissão para os nossos trabalhos iniciais. A seguir, as considerações doutrinárias concernentes ao tema. E, por fim, agradeceremos com mais uma prece. Dito isso, então, nós vamos começar pedindo aos nossos benfeitores espirituais, aos espíritos amigos que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos encorajam no caminho do bem, que nós possamos escolher uma mensagem que nos ajude nas reflexões desta noite. Capítulo 25, Donativo da Alma, Livro da Esperança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Capítulo 10, versículo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou que te esqueçam, te firam ou te achincarem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Paciência como donativo da alma. É muito interessante essa mensagem para esse tema, porque a porta estreita fala das aflições. E às vezes as aflições não são exatamente a enfermidade dolorosa, a morte, né, a desencarnação precoce dos nossos entes amados, mas é justamente a incompreensão, né, o abandono, a desilusão dos mais amados.
o conflito gratuito, né? A palavra amarga que é direcionada a nós, o ódio que a gente não entende, né? A perseguição, principalmente dos inimigos desencarnados, que utilizam aqueles encarnados que estão invigilantes. Então, paciência como donativo da alma. Vamos então orar, meus amigos. Senhor Jesus, nós te pedimos com humildade a vossa intercessão para que possamos nos ater àquilo que é essencial na tua mensagem. Inspira-nos, protege-nos e envolve-nos a todos com as vossas cariciosas vibrações de paz e de luz. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva, nos ampare, nos inspire, hoje, agora e sempre. Que Deus seja sempre louvado, que assim seja. Então, amigos, nós vamos refletir em torno da porta estreita. E não poderíamos começar essa lição sem falar do Evangelho, porque a porta estreita está no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. A Bíblia de Jerusalém chama esse trecho de os dois caminhos. Vamos entender daqui a pouco o porquê disso. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Então, Jesus está falando de porta. Porta, no sentido literal, é algo que se abre, que se fecha e que nos dá acesso a um caminho. E quando a porta se abre, há um vão, e esse vão, em geral, na engenharia, ele é, digamos assim, previsto o seu espaçamento, pelo menos o espaço mínimo, tem alguns padrões de porta, né? E essa porta, a depender do uso, da movimentação, do tráfego, da circulação de pessoas, pode ser mais ampla ou mais estreita. Quanto mais gente, quanto maior o fluxo por aquela porta, mais larga tem que ser. Por exemplo, portas de saída de emergência. É um vão que tem que ser um pouco maior, principalmente a depender da circulação de pessoas. Aqui Jesus pega a porta e compara, né? Ele coloca um sentido moral nessa porta. Porta que conduz à perdição, porta que conduz à vida. Como se ele indicasse dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho da vida, que são acessíveis pelas portas. O interessante é que Jesus já disse que é porta, né? Porta de acesso à mensagem divina. E poucos são os que encontram esse caminho que conduz à vida, porque a porta, né, é estreita e o caminho é bastante apertado. Então, esse é o sentido literal, né? Como se a vida fosse um caminho acessível por uma porta. Então, a gente poderia, por exemplo, começar a pensar que a reencarnação é uma porta em que a gente renasce, tem muitas opções. Mas depois que a gente passa pela porta, a gente escolhe o caminho por onde a gente vai trafegar. E esse caminho pode ser espaçoso, folgado, tranquilo, ou pode ser mais estreito, apertado, né, que nos constrange. Qual caminho a gente vai escolher e por quê é o tema dessa nossa preleção.
Então, na Bíblia de Jerusalém, os teólogos vão dizer que chamaram esse trecho de os dois caminhos porque a doutrina dos dois caminhos, ou seja, do bem e do mal, ela já existe desde o judaísmo. É um tema antigo, né, em que cada um de nós irá escolher se vai trilhar o caminho do bem ou o caminho do mal. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Cai Barchutel faz a menção a esta passagem da porta estreita e intitula As Duas Entradas e as Duas Portas. Então, nesse texto, Caibá faz a menção ao Evangelho, ao Sermão da Montanha, e vai dizer o seguinte: duas são as estradas que se apresentam aos homens, a da evolução e a da degradação. Também são duas as portas que se abrem à pobre criatura humana, a porta da vida e a porta da morte. Mas, lendo o texto de Caibá, a gente vê que vida não é nascimento, né? Vida é uma forma de se conduzir. Ou seja, a gente pode ter reencarnado e não estar em vida. Como, por exemplo, as fugas psicológicas, os vícios, o suicídio direto e indireto. Todas essas são formas de morrer, não de viver. Vida, ele está falando aqui num sentido simbólico. Buscar a vida, buscar a mensagem divina, ressurreição e vida. Eu sou a ressurreição e vida, disse Jesus, né? Então, no sentido de buscar viver a mensagem divina, buscar viver esse evangelho, buscar o sacrifício, buscar a porta estreita, que é porta de vida e não porta de morte, que é estrada de evolução e não estrada de degradação moral. Então, Caibá vai falar o seguinte: olha, a porta estreita dá acesso à prudência, à fortaleza, à temperança. Olha a mensagem da paciência que a gente leu no início. Retidão, a fé, a esperança, a caridade. É a porta do bem. Já a porta larga dá acesso à soberba, à avareza, à luxúria, à ira, o ódio, a gula, a preguiça, a inveja. E aí, se a gente for fazer uma reflexão nessa pandemia, por qual porta a gente está indo? Né? É lógico que, pela recomendação das autoridades sanitárias e médicas, recomendação da Federação Espírita Brasileira, as nossas atividades presenciais estão suspensas, mas isso não significa inatividade. Pelo contrário, agora a gente está tendo a oportunidade de trabalhar de verdade, de arregaçar as mangas, de se colocar nesse amparo, né, na solidariedade fraternal, exercendo essa tarefa de auxílio mútuo, amparando, ajudando a todos aqueles que nós encontramos pelo nosso caminho. Então, essa, pelo menos, deveria ser a porta estreita que dá acesso à estrada da evolução. Mas aí a gente poderia pensar, por que essa porta é estreita? Né? Por que fazer o bem faz tanto bem? De onde que vem essa ideia, né, da porta estreita? Porque de que sacrifício mesmo é que a gente está falando? E aí, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? No item 3, a gente tem no Evangelho o texto de Lucas. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. E aí Kardec coloca esse trecho no Evangelho que diz assim: E perguntou-lhe alguém:
Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são os últimos serão os primeiros. E os que são os primeiros serão os últimos. Que mensagem, né? Menino, a gente tem aqui muitos símbolos. O pai de família, né? A teoria e a prática do tipo: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, aqueles a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei quem sois. Às vezes a gente não usa isso, né? Em alguma atividade que a gente queira. Eu sou aquela que te conhece, né? Mãe da sobrinha, da sua vizinha, né? A gente não usa essas referências. Tem aqui o discurso da teoria e da prática. Conheço, mas não vivo. Disse-me cristã e espírita, mas não coloquei em prática esses ensinamentos. Falei sobre o evangelho, mas não vivi a mensagem, né? É lógico que a gente não consegue, pelo menos no nosso estado de imperfeição, colocar em prática tudo do evangelho. Isso mais para frente, né? É coisa para espírito perfeito. Mas tem uma parte do evangelho que a gente já consegue fazer. Olha a paciência no início das nossas reflexões. Silenciar, calar, né? Nada dizer. Já é algo possível, que a gente precisa ter coragem de fazer. E o mais interessante é a não predileção espírita. Eu não sei se vocês conseguiram perceber a sutileza disso. Pelo menos assim interpreto. Virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. Uma interpretação poderia ser: aqui vem pessoas de todas as religiões, de todos os cantos do mundo, inclusive aquelas que não têm religião, mas que vivem a fraternidade, que vivem a solidariedade, que vivem o amor. Não é só espírita que vai ser salvo. Aliás, tem muito espírita que não vai ser salvo. Por quê? Porque é só teórico e não é prático. Que estuda a imortalidade, mas não vive a imortalidade. Então, esse texto, ele nos ajuda a entender o que é essa porta estreita. É o desafio, são as diferenças, são os conflitos, é a prática. A prática do evangelho, que é difícil. Se tá fácil, tem alguma coisa estranha, né? Porque Emmanuel vai dizer que o cristão tem que ter aquela, sabe, quando a gente sente o cheiro da comida? Se não tem cheiro de feijoada, não é feijoada, né? Se não tem cheiro de pão com manteiga, não é pão com manteiga. Tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. A mesma coisa com o cristão. Se não tem cheiro de sacrifício,
tem alguma coisa errada. Porque ser cristão é ser esquisito. Para a nossa sociedade, é ser esquisito. É andar na contramão. Enquanto todo mundo está dizendo sim, o cristão está dizendo não. Enquanto todo mundo está aplaudindo e ovacionando, o cristão está cuidando de outras coisas. Não é ser do contra. É lógico que aqui a gente está falando de uma forma jocosa, mas o cristão, não raro, vai contrariar o interesse das massas, o interesse da maioria. Vai na contramão daquilo que seriam as conveniências humanas. Enquanto na sociedade a gente está vendo graçar o individualismo, né? O encastelamento do eu, a gente já fala sobre isso na psicanálise, para o cristão, a gente está em prol de unir interesses opostos, da fraternidade, da solidariedade, de dialogar, de dar lugar ao outro, de ouvir, de ter paciência. Esse é o espírito cristão, né? E aí, quando a gente vai investigar a Bíblia em hebraico, tem um site na internet, é só colocar Bíblia hebraico, que aí você escolhe os versículos e ele mostra para você os versículos em hebraico e traduzidos, lógico, né? Pelo menos eu ainda não falo hebraico. E quando você clica palavra por palavra, você vê o original em hebraico daquela palavra. Quando a gente vê a palavra porta, vem do hebraico petash. Petash é usado para acesso, abertura, porta. É por onde se entra, por onde se passa. Isso é petash. Então, entrai pela porta estreita, né? Por onde você passa, estreito, vem do hebraico tsar. Tsar é usado para perigo, aperto, aflição, angústia, aborrecimento, problemas. Veja que coisa. Entrai pela porta estreita, então significa escolha o acesso da aflição. Escolha a abertura que te leva para o problema. Escolha acessar a aflição e a angústia. Escolha o aperto. Escolha o perigo. Escolha o aborrecimento. Que mensagem é essa, pelo amor de Deus? Quem é, em sã consciência, que vai escolher o aperto, que vai escolher a aflição, que vai escolher a angústia? Nós, antes de reencarnar. Daqui a pouquinho, você tá uma mensagem de Emmanuel que ele vai falar sobre isso. Antes de reencarnar, a gente pede, me coloque lá, me coloque sem dente, sem olho, sem mão. Me coloque numa situação de penúria extrema, do lado dos meus piores inimigos do século passado, porque eu quero a lição, eu quero a cruz, vou carregar a cruz pesada, né? Vou testificar o evangelho até o fim. Aí o nosso mentor espiritual coloca a mão no nosso ombro. Filha, calma aí. Devagar. Devagar, porque é muito pecado para recapitular de vez. Calma, filha. Vamos colocar a aflição, mas vamos também colocar a consolação. Vamos colocar os problemas, mas vamos colocar também uma forma de resolvê-los, porque Deus é misericordioso e não desampara ninguém. Então, a porta estreita é uma recordação. Recordação do nosso compromisso. E aí, voltando para o texto de Mateus, entrai pela porta estreita porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição.
Quando a gente vai para a Bíblia, em hebraico, o que é o espaçoso, né? A outra porta larga, vem do hebraico havash, alívio, desafogar, arejar, ampliar, espaçar. Eu não disse consolar nem resignar. Isso é importante. As palavras, o sentido delas é muito importante. Então, não é que a nossa vida seja sem alívio, né? Sem desafogar, sem consolar. Mas é que nós escolhemos as provas. E muitos não tivemos condição de escolha. Então, é importante a gente refletir sobre tudo isso, porque a porta estreita fala da lembrança do nosso compromisso. Tem também uma lembrança para as portas. As cidades, principalmente Jerusalém, tinha 12 portas. Então, alude também ao poder de decisão. Então, a gente vem com um planejamento reencarnatório, mas aqui tem um livre-arbítrio. Tem algumas provas das quais a gente não vai conseguir fugir, mas tem outras que a gente pode driblar. E mais tarde a gente vai precisar responder por isso. A porta da perdição, né? Esse acesso, também diz respeito às nossas más paixões. Kardec vai dizer isso no seu texto. Más tendências, ao predomínio do mal, que ainda há no planeta de provas e expiações. Mas quando o caminho do bem for frequentado pela maioria, né, esse cenário vai ser modificado. Então, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora, se você está sofrendo, bate aqui, tá normal, tá tudo certo, tá tranquilo, é isso. É isso aí, porta estreita. E aí tem uma mensagem de Emmanuel na obra Vinha de Luz, capítulo 20. Emmanuel diz assim: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. E aí a gente entende o sofrimento purificador, o sacrifício remissor, o obstáculo pedagógico, né? Pede a lição, espera a luz do entendimento. Tá tudo bem. O negócio é quando a gente vem aqui para o fogo cruzado. E aí Emmanuel prossegue dizendo: reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Lembra que a gente falou no início que a dimensão da porta varia de acordo com o fluxo de pessoas? Pois é. Porta larga, que muita gente passa, que o predomínio da maldade no nosso planeta ainda é real. A gente está lutando para mudar isso. Então, as portas largas, fuga à dificuldade, busca do menor esforço, não quer servir, quer ser servido, reclama dos compromissos, menospreza e depois se arrepende. Amargamente. Oh, meu Deus, mas eu te ouvi. Lembra do Evangelho? Quando o homem de família, o pai de família, tiver fechado a porta, mas nós comemos e bebemos. E aí vides os profetas do lado de dentro e vós do lado de fora, onde há choro e a ranger de dentes, a lamentação. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Abraçar essa porta estreita pela qual a gente passa com dificuldade. Pedir auxílio do alto, tá? Pedir muita força para poder passar por isso. E aí o Espírito Emmanuel, na obra Abrigo, vai dizer: ouvimos 1000 conselhos edificantes e sorrimos ante o fracasso iminente. Basta, porém, por vezes, uma pequena dor para que se consolide em nós a cautela à frente do perigo. Olha que ensinamento importante. Emmanuel está dizendo o seguinte:
Nem sempre a mensagem divina vem como um manjar. Às vezes é o aguilhão, para deixar a gente alerta perante o perigo que a gente está prestes a cair. E aí ele prossegue dizendo: com discernimento louvável, nós improvisamos prodigiosos facilitários de felicidade para os outros, indicando-lhes o melhor caminho para a vitória no bem ou para a comunhão com Deus. Entretanto, a primeira alfinetada do caminho sobre as nossas esperanças mais caras, habitualmente nos desmandamos à distância do equilíbrio justo, espalhando golpes e lágrimas, exigências e sombras. Emmanuel está falando para todos nós, principalmente oradores espíritas, porque a gente adora, né? Adora falar do evangelho, adora improvisar, né? Esses ensinamentos e fazer reflexões doutrinárias em torno do tema que a gente escuta, que nos serve, né? A gente se sente constrangido para poder viver o que a gente ainda não vive. Relembra. Às vezes a gente faz até novas conexões aqui, né? Eu, particularmente, costumo assistir todas as palestras antes de publicar. Pouca gente sabe disso, mas eu faço. Quem me conhece intimamente sabe disso. Eu faço porque eu sei que a mensagem que profiro é para mim em primeiro lugar. E eu preciso ouvir. Primeiro, para ver se não tem nenhuma inconsistência, né? Segundo, porque a mensagem é para a gente em primeiro lugar. Então, antes de distribuir conselhos, a gente precisa guardar o ensino, se escutar para poder falar com acerto, né? E entender que a gente precisa ser justo e a justiça é equânime. O conselho que eu dou vale para mim. Então, por exemplo, né, se eu digo: ah, mas você precisa perdoar. Ah, perdoar é divino. Alguém te bateu na face, dá outra. E aí alguém me agride. Não, eu tenho que descontar na mesma moeda. Vingança? Cristã planejando vingança? Tem alguma coisa errada. Então, isso também é a porta estreita, né? A porta que a gente apresenta é também por onde a gente passa. E eu acho interessante porque na vida particular, às vezes a gente fala de um tema e vive o tema. Por exemplo, ingratidão dos mais amados. Aí a gente discorre sobre o tema e dali a pouco a gente vive isso, passa por essa experiência. E assim se dá na nossa vida como um todo. E eu vejo uma grande sabedoria de Deus nisso, porque permite que a gente fale com sensibilidade. Porque antes que a gente abra a boca para dar conselho, a gente sabe o peso que isso tem, né? A gente passou também, e aí a gente sabe o que é uma traição, o que é uma desilusão, né? O que é uma ingratidão, o que é amar o inimigo, o que é conviver com o ódio, conviver com a animosidade. Então, o evangelho passa a ter outro sabor. É uma experiência diferente. E aí Emmanuel vai lembrar para a gente. Jesus passou pela porta estreita. É aflição em cima de aflição, né? Jesus, diz Emmanuel, não escolheu a larga avenida do menor esforço. Da manjedoura ao Calvário, movimentou-se entre os obstáculos que se transfiguram para ele em degraus, para a volta ao Pai Celestial. E aceitando na cruz a sua maior mensagem de amor à humanidade de todos os séculos, nos legou como exemplo vivo a
porta estreita do sacrifício, como sendo o nosso mais belo caminho de paz e libertação. Se está difícil, continuemos. Não podemos abandonar, né, os nossos desafios, não podemos desertar do lugar onde nós fomos colocados. Precisamos caminhar com coragem, com perseverança, com caridade, com amor no nosso coração, a fim de que nós possamos também construir, à custa do nosso esforço, do nosso sacrifício pessoal, as asas de libertação e de paz, para que a gente possa, enfim, ter passado pela porta estreita e todas as nossas lágrimas contabilizadas por Deus. Nada fica escondido, nada passa despercebido. Deus vê o nosso sofrimento, mas Ele também vê a nossa resignação. Deus testemunha todos os nossos desafios, mas também nos encoraja para que a gente possa aceitar sem murmurar. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. A porta estreita foi a porta escolhida, a porta eleita. Que possamos perseverar nela, lembrando que nós estamos buscando essa porta. Que bom que encontramos. Que bom que entendemos. Porque o Espiritismo é maravilhoso por isso. Ele nos explica a justiça divina e nos coloca com essa autonomia para conduzir os nossos destinos. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Vamos orar. Mestre divino e Senhor, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz, hoje, agora e sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos sustente e nos envolva com a tua misericórdia. Senhor, abençoai o planeta, estimulai os nossos melhores propósitos de amor ao teu nome. Inspirai-nos no caminho do bem, multiplicai as nossas migalhinhas de amor. Que o Senhor seja sempre louvado, que assim seja. Muita paz, meus amigos.